Olá, tudo bom? Eu sou a professora Cláudia Lopes, professora de língua portuguesa do Colégio Força Máxima, e hoje nós vamos dar continuidade à apostila 2 de vocês, ao capítulo 11, que continua nas regrinhas de concordância verbal, só que agora especificamente as regrinhas com o verbo ser. Nós vimos no módulo anterior que a concordância verbal, ela é a relação do sujeito da oração e do verbo. Então, como o verbo se comporta com o sujeito da oração? A regra geral diz que se o sujeito estiver no singular, o meu verbo também fica no singular. Se o sujeito estiver no plural, o verbo também fica no plural. Mas no módulo anterior, nós vimos que há várias regrinhas particularmente para cada verbo. Então, cada verbo se comporta aí de uma maneira. Essa regra geral, ela se encaixa para a maioria, mas nós temos as exceções. E hoje nós vamos ver a questão do verbo ser. O verbo ser ele é bem complicado na língua, até a conjugação dele, ele é bem diferente. E aí, vocês precisam estar atentos. Por quê? Com quem que esse verbo ser concorda? Ele concorda sempre com o sujeito? Ele concorda com o predicativo? Ele concorda com qual palavra dentro da minha oração? Quando eu tenho um sujeito, um predicativo, como é que eu faço com isso? Só para relembrar, nós vimos isso há pouco tempo na aula de orações substantivas. O predicativo é a característica que nós atribuímos ao sujeito. Então, quando eu dou uma característica ao meu sujeito, lá no predicado, eu tenho, então, predicativo do sujeito. E é muito comum com os verbos de ligação. A gente também pode ter com verbo de ação, mas o verbo de ligação é justamente o quê? Ele tem a função de ligar o sujeito ao seu predicativo, que é essa característica que atribuímos ao sujeito. Então, vamos ver aqui, vamos relembrar essas regrinhas, como que elas funcionam? Então, a gente tem aqui, quando eu tenho os pronomes tudo, isto, isso ou aquilo, como que eu concordo? Eu posso concordar com o sujeito ou com o predicativo. Só que não é errado concordar no singular, mas preferencialmente na língua portuguesa é utilizado plural. Então, quando eu tenho aqui o meu predicativo no plural, eu vou fazer o quê? O verbo concorda com ele. Então, eu tenho a frase, tudo são flores. Aqui eu tenho, tudo é flores. Está errado? Não, não está errado, mas não é a frase preferencial. A gente dá preferência pelo plural. Então, aqui neste caso, concorda com o predicativo do sujeito. Quando que acontece isso? Quando eu tenho os pronomes tudo, isto, isso ou aquilo. Posso concordar com o sujeito da oração. Aqui o verbo está no singular, pois concorda com o sujeito, só que preferencialmente a concordância é feita com o predicativo do sujeito quando está no plural. Então, aqui, quando eu tenho os pronomes tudo, isto, isso ou aquilo, a minha preferência vai ser para o termo que está no plural, ok? Só para chamar a atenção aqui, vocês acabam tendo dificuldade de identificar o é como verbo ser. E ele é a terceira pessoa do singular do verbo ser. Então, às vezes vocês estão lá na oração e falam que não encontram o verbo tudo, mas o é o verbo ser, a conjugação terceira pessoa do verbo ser, ok? Então, aqui a regrinha do tudo isso, tudo, isto, isso ou aquilo, eu dou preferência ao termo que está no plural. Aqui, substantivos no singular e no plural. Então, quando eu tenho substantivos que um está no singular e um no plural, aqui eu posso concordar com qualquer um deles. E não há preferência.
diferente da regra 1. A regra 1 diz que pode os dois, mas preferencialmente você concorda com o termo no plural. Aqui, quando você tem substantivos, que um está no singular e outro no plural, você pode concordar tanto com um quanto com o outro, sem nenhum problema. Então, aqui, a vida é sorrisos e a vida são sorrisos. Tanto faz. Aqui, se você usa o verbo no singular, você está concordando com vida, que é o sujeito no singular. E aqui, se você usa o verbo no plural, você está concordando com o predicativo do sujeito que está no plural. Então, aqui tanto faz, não há questão de preferência. Só que se você usar o verbo no singular, você identifica que você está concordando com o termo no singular. Se você usar o verbo no plural, você identifica que você está usando o verbo com o termo no plural, ok? Quando você tem sujeito ou predicativo do sujeito se referindo à pessoa, e aqui eu chamo até a atenção que não precisa ser exatamente o nome da pessoa, pode ser até um pronome, ela, ele. Então, você tendo aqui um sujeito ou um predicativo do sujeito se referindo à pessoa, a sua concordância vai ser com a pessoa. Então, vai ser com um termo que se refere à pessoa, seja no sujeito ou no singular, ok? Ou no predicativo. Então, você vai concordar com a pessoa, independente se estiver no singular ou plural, ou se ela estiver no sujeito ou no predicativo. Então, eu tenho aqui os exemplos. Ana era os amores da família. Por que que o meu verbo era está no singular? Porque está concordando com a pessoa, Ana. Então, Ana está no singular, Ana é a pessoa da oração. Consequentemente, o verbo fica no singular. Quando eu tenho aqui, sua esperança eram os filhos. Então, os filhos aqui é o termo relacionado à pessoa. Então, o meu verbo fica no plural para concordar com os filhos, ok? Então, sempre que eu tenho aqui um termo relacionado à pessoa, seja sujeito ou seja predicativo do sujeito, então o meu verbo vai concordar com a pessoa, tá? Sempre que for pessoa, o verbo se concorda com a pessoa. Regrinha 4. Quando a gente tem os pronomes que ou quem. Aqui eu posso concordar, aqui eu concordo sempre com o predicativo. O meu que ou quem vai ser um pronome interrogativo, vai funcionar como sujeito e eu concordo com o termo que vem depois, tá? Quem eram os homens? Então, aqui está no plural, por quê? Porque eu estou concordando com o predicativo. Quem era? Homem. Então, o homem está no singular. Então, aqui está no plural, porque concorda com o termo plural. Aqui está no singular, porque concorda com o termo singular. Então, todas as vezes que eu tenho pronome interrogativo, que ou quem, funcionando como sujeito, ele faz o quê? Vou concordar com o termo que vem depois. Se o termo estiver no singular, o verbo fica no singular. Se o termo estiver no plural, o verbo vai para o plural. Se atentem a uma coisa, na aula passada, nós também vimos o pronome que ou quem, mas nós vimos o pronome que ou quem não só com o verbo ser. A gente viu o pronome que ou quem com o pronome. Então, a gente viu que pode ser fui eu quem levei ou eu quem levou as compras. É uma regrinha diferente, ok?
Nessa regrinha da aula passada, nós vimos o quê? Que quando eu tenho o pronome que ou quem, eu posso concordar o verbo da outra oração, que não é o verbo ser, em terceira pessoa, no singular, ou com a pessoa que acompanha o pronome. Então, fui eu que falei, foi eu quem falou, eu faço isso. O pronome quem, ele vai estar seguido de um pronome, um outro pronome pessoal, o eu, o nós, ok? Não confundam com essa regrinha. Essa regrinha daqui, ela diz o quê? Que o que ou quem, quando forem sujeitos em uma oração com o verbo ser, o verbo ser ele vai funcionar, ele vai concordar com o predicativo, que é diferente da regrinha que nós vimos, que o verbo que ou quem, acompanhado de mais um pronome, o pronome que ou quem, acompanhado de mais um pronome, esse pronome pode concordar, o verbo pode concordar em terceira pessoa do singular ou com o pronome que acompanha, ok? São regras diferentes, não confundam. Voltando aqui, então nós vemos que aqui ficou no plural para concordar com homens que está no plural e aqui ficou no singular para concordar com o homem que está no singular. Regrinha 5. Quando eu falo de hora ou distância, a gente vai concordar sempre com o numeral. Então, quando eu falo de hora ou distância, eu tenho o quê? Eu faço relação com o numeral da oração. Então, aqui, são 3 horas. Está no plural por conta do 3. É 1 hora. Está no singular, porque eu tenho uma. São 10 quilômetros. Está no plural, porque o numeral é 10. É 1 quilômetro. E está no singular, porque o numeral é 1. Quando eu tenho datas, o que acontece? A data, ela também concorda com o numeral. Então, hoje são 20 de abril, hoje é 1º de abril. Eu vou concordar com o numeral. Mas há a questão da palavra dia, quando eu uso datas. O que acontece? Se eu uso a palavra dia, hoje é dia 20 de abril, eu posso concordar com a palavra dia e não necessariamente com o numeral. E há uma outra questão ainda com a palavra dia. Ela pode até não aparecer na minha oração. Como vocês veem aqui, ela está entre parênteses. Por quê? Eu posso usar o verbo no meu singular para concordar com a ideia da palavra dia. Então, eu posso fazer uma concordância mesmo com o verbo implícito, mesmo com o verbo escondido, com a ideia do verbo escondido, não, com a palavra escondida. Ok? Vou retomar aqui a minha ideia. Então, com datas, eu concordo com o numeral. É a primeira regrinha. Hoje é dia 1º. Hoje são 20. Se eu tenho a palavra dia, eu fico no singular. Hoje é dia 20, hoje é dia 1º, como já ficaria normalmente. Mas eu posso dizer, hoje é 20 de abril. Por que eu posso dizer que hoje é 20 de abril? Porque eu posso fazer uma concordância ideológica. Eu posso colocar a palavra dia implicitamente. Eu posso usar essa palavra dia com uma ideia implícita, tá? Mesmo sem ela estar escrita. Por isso que até a palavra dia aqui está entre parênteses. Então, na data, quando você tem um numeral acima de 1 e o seu verbo está no singular, você tem que indicar o quê? Que você está fazendo uma concordância com a palavra dia que está implícita, ok? Vamos retomar aqui as ideias? Então, para eu fazer a concordância com o verbo ser, quais são as regrinhas? Se eu tenho os pronomes tudo isso ou aquilo,
A preferência é concordar no plural se eu tiver com o termo plural. A outra maneira está errada? Não, mas a preferência da língua portuguesa é que o verbo vá para o plural. Quando eu tenho substantivos no singular e no plural, eu posso concordar tanto o verbo no singular quanto no plural. O importante é indicar que o verbo está no singular para concordar com o termo no singular e o verbo está no plural para concordar com o termo no plural. Quando eu tenho sujeito ou predicativo falando de pessoas, o meu verbo vai concordar com o número de pessoas. Então, se estiver escrito no singular, o verbo fica no singular. Se estiver no plural, o verbo fica no plural. Então, tanto o sujeito quanto o predicativo, se eles se referem à pessoa, então eu faço a concordância com o número que está relacionado à pessoa. Quando eu tenho os pronomes que ou quem sendo sujeito em uma frase interrogativa, eu vou concordar com o predicativo, com o termo seguinte. Se o termo seguinte estiver no plural, o meu verbo fica no plural. Se o termo seguinte estiver no singular, o meu verbo fica no singular. Quando eu tenho hora ou distância, eu sempre vou concordar com o numeral. Se eu tenho número 1, eu vou concordar com o verbo no singular. Os demais numerais, verbo no plural. Se eu tenho datas, a preferência é com o numeral, mas eu também posso fazer a concordância com a palavra dia, mesmo ela estando escrita ou não. Se eu tenho a palavra dia, o meu verbo fica no singular, porque a palavra dia, o verbo vai concordar com ela. E se eu tenho um verbo no singular e um numeral acima de 1, eu digo que a palavra dia está implícita, ok? Eu concordo com a ideia de ser dia e não com o numeral. Isso acontece somente com dados, ok? Vamos pegar a sua apostila para analisar as frases, como é que ela está fazendo com as frases? A matéria está na página 439. Vão lá, peguem a apostila de vocês. Abram aí. Na página 439. E tem um quadrinho lá, tá falando sobre a concordância do verbo ser. Tem um quadro que vai falar aí. A primeira parte desse quadro, nós temos aí, com pronome definido, tudo isso, ou os demonstrativos, isto, isso ou aquilo. Flexiona-se preferencialmente o verbo no plural, se o predicativo desses sujeitos for plural. É o que eu falei para vocês. A preferência é sempre o plural, ok? Então, como usa o termo aí, preferencialmente. Não é somente essa possibilidade, é preferencialmente. Vamos analisar as orações? Então, tem assim. Tudo são espinhos na vida do menino. Isso são lembranças de uma vida. Espinho e lembranças são predicativo do sujeito. E esses termos estão no plural. Então, aí, o verbo ficou no plural para concordar. Na primeira oração, com espinhos. E na segunda oração, com lembranças. Olha aí a observação. A flexão no singular, embora incomum, não constitui um erro. Então, tudo é espinhos na vida do menino. E aí, no caso, o verbo ficou no singular, concorda com o sujeito tudo, ok? É importante que vocês percebam isso. Se o verbo está no plural, você precisa indicar que ele está concordando com o termo no plural. Se o verbo está no singular, você precisa indicar que ele está concordando com o termo no singular. Olhem aí a segunda.
a segunda linha. Substantivos comuns de números diferentes, que não envolvam pessoas. Então, a concordância é opcional, neste caso. O resto é coisas irrelevantes e o resto são coisas irrelevantes. O que acontece aí? Nessa primeira frase, a gente tem o resto é coisas irrelevantes. O verbo está no singular porque está concordando com quem? Com o sujeito, o resto que está no singular. Na segunda oração, a gente tem o resto são coisas irrelevantes. Por que ele está no plural? Porque ele está concordando com o predicativo que está no plural. Então, quando você tem dois substantivos de números diferentes, isso quer dizer o quê? Um no singular e outro no plural, tanto faz aí a concordância. Próxima regrinha diz: com pronomes pessoais ou nomes que denotem pessoas. Então, o verbo ser deve concordar com essas pessoas, que elas funcionam tanto como sujeito ou como predicativo. A amiga era suas esperanças. Por que o verbo está no singular aí? Porque o sujeito é amiga. Então, se o sujeito é amiga, o verbo fica no singular para concordar com o sujeito, que se trata de uma pessoa. A segunda oração: seu medo eram as outras crianças. Por que o verbo está no plural? Para concordar com outras crianças, que é o termo que se fala de pessoa. Então, fica aí no plural para concordar com as crianças. Próxima regrinha diz: com os pronomes interrogativos que ou quem sendo sujeito. A concordância é feita com o predicativo. Que são essas perguntas? Então, eu tenho perguntas, que está no plural, então o meu verbo fica no plural. Que é essa pergunta? Eu tenho pergunta no singular, então o meu verbo fica no singular. Quem são essas pessoas? Pessoas está no plural, o verbo fica no plural. São. Quem é essa pessoa? Pessoa está no singular, o verbo fica no singular. Aí a gente tem o exemplo do quê? Do que e do quem sendo sujeitos numa frase interrogativa. Próxima regra diz: na indicação de hora e distância. Então, o verbo vai concordar com o predicativo, que aí vai ser o numeral, né? Que você vai estar utilizando. Hoje é dia, hoje é 5 de maio, concordando com a... eu pulei uma, perdão, tá? Vamos lá, são 3 horas, eu li o exemplo de baixo. São 3 horas e é 1 hora. Até lá é 1 quilômetro. E até lá são 10 quilômetros, então concordei com o numeral. Agora sim, para aquele exemplo que eu li antes, né? Pulei de cima e já me adiantei. A gente tem aí, na indicação de datas, a concordância é opcional. Então, hoje é 5 de maio, por que o verbo está no singular? Porque está concordando com a palavra dia, que está implícita. Implícita é escondida, subentendida, ok? E hoje são 5 de maio, porque está concordando com o numeral. Então, hoje são 5 de maio, está no plural, porque está concordando com o numeral. Observação: diante da presença da palavra dia, o verbo flexiona-se obrigatoriamente no singular, porque a palavra dia está no singular. Então, o verbo vai ficar no singular, ok? Então, vimos as regrinhas do verbo ser, passei aqui no quadro, vimos como os exemplos estão na apostila de vocês. E uma dica que eu dou é que se você ainda tem dificuldade com o verbo ser, procure lá a conjugação dele. Dá uma estudada, relembre como é a conjugação do verbo ser, para que te auxilie na hora das frases, na concordância. No mais, você identificar o era, o são, o é, o foram, isso é muito importante, tá? Porque você perceber ali como a frase
está funcionando, ok? Isso é importante para que você reconheça logo como você vai fazer a sua concordância dentro da oração, ok? Até mais, qualquer dúvida é só tirar pelo Instagram, a imagem do quadro vai estar lá e eu te espero até a próxima aula. Um grande abraço!